Eu sou o arquiteto José Carlos de Lima Bueno e também sou pai de uma professora dessa escola. E eu tive um grande prazer na minha vida. Desenvolvi muitos projetos, muitos, aqui em Rio Preto, fora de Rio Preto, em outros estados. Mas o projeto mais importante que eu desenvolvi na minha vida foi um projeto de desenvolvimento da cidade de Rio Preto, no qual estava inserido esse bairro. Esse bairro, ele faz parte de um projeto que foi pioneiro no país. Ele integrava mais outros 2 espaços que nós temos aqui na vizinhança. Voltado para a rodovia, nós temos ali um mini distrito industrial. Em sequência, nós temos uma grande área verde que está entre esse bairro e o mini distrito. O mini distrito de São José do Rio Preto, além desse, foram projetados naquela época mais 2 mini distritos. Essa figura de mini distrito, ela foi inovadora no nosso país e depois foi repetida em uma série de outras cidades. Esse projeto maior que Rio Preto participou, aliás, foi a única cidade do estado de São Paulo, ele era um projeto nacional. Nós estávamos quando fizemos esse projeto, no final da década de 70 e início da década de 80. Naquela época, o governo brasileiro era o governo dos militares. E o militar, ele planeja muito, né? Faz parte da cultura militar o planejamento. E eles fizeram um grande projeto de desenvolvimento nacional. Dentro desse projeto de desenvolvimento nacional, eles queriam valorizar as cidades de porte médio como contraposição àquele crescimento desenfreado de algumas capitais brasileiras. Nessa época tinham 9 pontos, todas elas cidades capitais, né, que estavam crescendo e sem um devido acompanhamento dos apoios sociais, apoios de trabalho à população. Foram selecionados de início 10 cidades distribuídas pelo país e que seriam, portanto, cidades que o seu desenvolvimento seria estimulado e para que elas crescessem, mas crescessem de uma forma organizada e pensando, sobretudo, na sua população. Ou seja, uma nova forma de crescimento das cidades. Esse trabalho, nessa época, eu era da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Eu era o diretor regional. E, ao mesmo tempo, como arquiteto, como planejador, eu havia, nessa época, terminado o meu mestrado em planejamento. Eu fui designado como coordenador desse projeto para São José do Rio Preto. E, como eu disse, foi apenas Rio Preto dentro do estado de São Paulo. E ele receberia muitos recursos que recebemos, né, para uma série de projetos. Projeto no campo da aceleração de trabalhos, de oportunidades de trabalho, e nós havíamos feito, pouco tempo antes, um estudo de como que era a economia riobretense, de onde vinham os trabalhos dentro da cidade. Já nessa época, aliás, faz parte da história de Rio Preto, ela é uma cidade terciária, é uma cidade comercial e prestadora de serviços desde o começo do século passado.
apesar de estarmos numa grande região agropecuária, Rio Preto se caracterizava por servir toda essa grande região e ela se transformou num polo dinâmico do setor terciário, de comércio e prestação de serviços. Mas nós tínhamos levantado que aqui em Rio Preto haviam muitos pequenos negócios ligados à área industrial. Eram fábricas de panelas de alumínio, eram fábricas, pequenas fábricas de toda a parte de serralheria. Nós tínhamos as marcenarias fabricando móveis, nós tínhamos joias. Nessa época, Rio Preto era o segundo polo joalheiro do país. E tínhamos mais alguns outros setores em que compensava um investimento, uma organização de todas essas iniciativas, e foi quando tivemos a ideia de, no lugar de grandes distritos industriais, que aliás Rio Preto já nessa época já possuía um grande distrito industrial que tínhamos projetado no final da década de 60, foi meu primeiro trabalho, e ele tinha sido parte do meu trabalho final de curso. Eu estudei na Universidade de Brasília e fiz um grande projeto para Rio Preto, e nele tinha lá o distrito industrial. Mas nós vimos que a economia de Rio Preto era constituída de pequenos negócios. E então pensamos numa área integrada. Essas pequenas empresas, que não eram empresas poluentes, eram empresas de caráter mais limpo. Pensamos numa grande área, tanto do aperfeiçoamento dos empregados, daqueles que trabalhavam nas indústrias que se localizariam aí, como também para associações de empresários, para que juntos facilitassem o desenvolvimento dos seus negócios. E, paralelamente, um grande bairro residencial. Esse bairro residencial, ele também foi muito bem pensado. Então, nós teríamos dentro dele praças, nós teríamos as escolas, desde o maternal até o colegial, e teríamos lugar para a igreja. Nessa época, a maioria da população era constituída de católicos, e era tradição no centro do bairro ter uma capela ou uma igreja. Bem, mas então o bairro foi pensado como uma ligação, uma complementação de uma experiência em que juntaríamos o trabalho, o lazer, a formação para o trabalho, a formação do espírito cooperativo entre os empresários e, ao mesmo tempo, um lugar muito agradável para se morar. Nessa época também, a igreja ela possuía um papel de agregador social. E quando da implantação desse bairro, já porque houve para cá uma conjugação de recursos do âmbito federal, foram para todo o projeto na cidade inteira, foram mais de 50 milhões de dólares vindos do governo federal, que foi um convênio que o governo federal realizou com o Banco Mundial, e recursos do Estado e recursos da Prefeitura. Portanto, foi um montante muito grande de recursos, quase que 100 milhões de dólares, juntando todo esse investimento. E aqui foi uma parte muito importante do todo, porque aqui pôde-se fazer uma série de projetos
Eram 32 projetos. E aqui nós tivemos alguns desses e que foram os primeiros a serem implantados. Esses projetos, eles foram todos realizados na época de um prefeito, que já faz bastante tempo, Adail Vettorazzo. Então, todo esses financiamentos que foram a fundo perdido, ou seja, o dinheiro vinha do governo federal, do governo estadual, sem a necessidade da prefeitura depois pagar esses recursos, e mais os recursos próprios da prefeitura. Bem, em sequência, com a aprovação de todos esses projetos, de todos os financiamentos, daí começou um novo período administrativo, que foi o professor Manuel Antunes. Na gestão do professor Manuel Antunes, esses projetos foram, então, implantados. Esse bairro, ele vai ser iniciado a partir de 1984. Ele, provavelmente, a data, ela pode ser um pouco mais, mas provavelmente em 85, 86, já começa a ser habitado. E eu havia comentado antes que a igreja, ela foi o grande centro social do bairro, e ela teve um papel muito importante. Nós acompanhamos e tínhamos uma vinculação afetiva muito grande aqui com o bairro, e acompanhamos todo o trabalho da população, e foi muito interessante isso, porque esse bairro teve uma série de líderes, né, e que constituíram uma liderança que não era apenas de católicos, mas como a igreja, desde o começo, ela já implantou um barracão, e ali eles se reuniam e discutiam os problemas do bairro, acompanhavam a sua implantação, os equipamentos como a escola, a creche e uma série de outros equipamentos, né? E que teve a participação muito grande da população. E isso, para mim, foi muito bonito, né? Esse movimento social, e que constituiu, né, uma identidade naquela época muito forte da população e dos próprios empresários que haviam conquistado os terrenos que eles construíram, as suas indústrias, né? E então isso daí chamava muito a